Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alt Talks. O Alt Talks é o podcast da Outmarket, né? Uma agência especializada em marketing digital B2B, com mais de 15 anos de história aí no Brasil e em Portugal. Aqui a gente fala sobre marketing, vendas, tecnologia, CRM, inovação, enfim, tudo que afeta aí, né, esse universo de marketing e vendas, especialmente ali, né, para empresas de TI e B2B, que é o que faz nosso coração bater mais forte aqui. Eu sou a Anne, eu sou a coordenadora aqui de projetos na Outmarketing e hoje eu estou recebendo um time de peso aqui, sabe? Um time que tem todo o meu coração também aqui, que é o time de conteúdo. E aí eu queria apresentá-los aqui rapidamente, brevemente, para todo mundo. Eu tenho aqui comigo a Beatriz França, que a gente chama aqui carinhosamente de Bia. Oi, gente, tudo certo? Eu tenho também a Fernanda Patti, né? A Nanda ou a Fê. Prazerzão estar aqui, gente. E o Jefferson Araújo, né? O famoso Jeff aqui entre nós. E aí, pessoal, tudo beleza? Então tá, gente, muito obrigada pelo convite. É muito legal receber vocês aqui. Geralmente os podcasts e webinars que a gente faz de tema de conteúdo, né? Eles sempre bombam bastante, sempre tem muita interação, porque são temas que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida, ou todo mundo acha que entende um pouquinho, e aí na hora que a gente começa a falar, sempre rende bastante, né? É um assunto que rende bastante. E hoje, especialmente hoje, nesse tema de hoje que a gente escolheu, acho que não poderia ser outro time que não esse time aqui. Porque hoje a gente resolveu colocar o dedo ali na ferida da maioria dos profissionais, né, de marketing ali, eu imagino, que estão atuando no momento, né? Se você tem um blog, se você produz conteúdo, se você trabalha com SEO, respira fundo aí, porque hoje a gente vai falar sobre zero clique, IA e o novo SEO. E aí eu sei que está todo mundo meio sem saber para que lado vai, porque a coisa tem ficado cada vez mais complicada, né? E não é segredo para ninguém que acho que no Brasil e no mundo a gente está enfrentando essa queda aí da taxa de cliques, né? Os sites eles têm recebido cada vez menos acessos, né? Mas assim, quando a gente olha para os números, a gente ouve as notícias, entra ali no Google, vê notícia, escuta alguém falando, às vezes um colega ali que está reclamando do problema também, né? Mas quando a gente para olhar os números mais assim, um pouquinho de perto mesmo, a gente vê que realmente chega a assustar, né? A gente tem, eu fui fazer uma pesquisa aqui, a gente viu que, por exemplo, a gente recebe cerca de 69% aí das buscas, elas já não geram mais clique. Então a pessoa chega no Google, digita, o resultado está lá e ali mesmo morre a dúvida e acabou o assunto, né? Então, isso equivale, sei lá, 7 a cada 10 pesquisas, então a gente pode dizer que não chegam a um site. E aí você me pergunta, né? Mas por que que isso está acontecendo? Qual que é o cenário? E a gente sabe que tudo está ali girando em torno da inteligência artificial, e é isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, eu queria primeiro, para começar esse bate-papo, eu queria até começar a puxar um pouquinho a Nanda aqui. A gente vai falar um pouquinho, antes de falar, né, de estratégia, eu queria que a Nanda trouxesse mais um pouquinho dessa visão dela, desse cenário, né? Nanda, o que está acontecendo com o tráfego orgânico e todo nesse cenário aí de zero clique, IA, como que você tem visto, né, isso aí no seu dia a dia? Então, no dia a dia, vamos lá, aprofundando um pouquinho mais. Desde quando começaram os resultados de IA, né, é, a tendência é que a gente vê respostas sintetizadas, né? Então, as pessoas, quando elas vão fazer buscas no Google, por exemplo, né? Vou falar dele, que é o que a maioria das pessoas usam. Quando a pessoa vai fazer uma busca ali, ela já encontra uma resposta sintetizada da dúvida que ela tinha e a resposta já está ali, ela não perde mais tempo clicando para ir para uma página, né? Então ela já tem a resposta dela ali. Aquilo já sana a dúvida dela, e beleza. Então, como isso a arquitetura ali agora está diferente, o que que acontece? É, as pessoas vão clicar menos e clicando menos, né? A gente tem lá, eu vou ver os resultados do mês. Aí a gente, quando vai puxar,
os cliques estão caindo, realmente estão caindo. Deixou de ser uma obrigatoriedade você entrar no site ali para ver o resultado, pesquisar o que você quer entender. Então, ali, sintetizado, a pessoa já consegue muita resposta, muita resposta. O ambiente de resposta tá diferente. Então, o comportamento de quem consome ali e pesquisa também vai mudando, né? E isso não quer dizer que a gente cansa de ver aí um monte de post, o SEO morreu, o SEO morreu. Não, ele não morreu, ele evoluiu e nós temos que entender que a estrutura do conteúdo, todo o ecossistema do SEO, ele muda junto com essa novidade do IA. Então, hoje, quando a gente busca resultado, que, né, eu vou agora ver, eu preciso mostrar o relatório do mês, aí o clique está despencando. Não quer dizer que está ruim. Às vezes você está lá em cima no topo, mas você não está sendo clicado, mas você está sendo lembrado. Então, hoje a gente tem que fazer as empresas aparecerem, o nome da empresa aparecer, né? Então, só evoluiu. A gente tem que olhar para um universo maior agora. E é isso que está acontecendo. O clique não é o definitivo, a métrica principal que a gente vai olhar. A gente vai olhar um ecossistema de coisas hoje. E até reforçando, né, Nanda, que às vezes as pessoas associam assim, o SEO como uma plataforma, como se ele fosse só para o Google, né? E na verdade não, né? Então é por isso que é difícil a gente dizer que ele morreu, né? Mas sim que tem essa evolução e requer essa adaptação. Então, se novas Exatamente. tecnologias vêm, o comportamento do usuário muda, então o SEO também muda. E, enfim, só reforçando isso para a gente não associar unicamente ao Google, né? Mas tem várias outras Várias plataformas. outras fontes, exatamente. Até para complementar ali a linha de raciocínio, não sei como é, né, como é que tá a visão de vocês quanto a isso, mas um cenário que eu vejo muito, a gente fala principalmente de métricas, né, a gente vê o clique despencar, a gente está falando aí de 0 clique, mas em contrapartida o número de impressões vai subindo, muitas vezes está maior do que veio no período inteiro. Então, assim, a gente não está deixando de aparecer muitas vezes, né? Menções de marca Isso. subindo. Então, já não dá mais para você condenar, por exemplo, um projeto ali, porque caiu o número de cliques, quando na verdade está mudando ali, né, o cenário, a forma de você metrificar, de você entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Legal. E até sobre isso, assim, complementando essa posição que vocês trouxeram aí, até com o Jeff mesmo, a gente teve um cliente aqui que a gente foi fazer algumas análises mais aprofundadas, né? E aí a gente identificou que realmente a gente enfrenta a queda de cliques, por outro lado, um aumento de impressões. E o mais interessante, assim, a gente viu um artigo que historicamente sempre levou muito acesso ali para o blog. E quando a gente foi puxar esse histórico, a gente vê ele caindo de acesso, mas ele no top 1 e ele no overview de IA. Então, olha como que é complexo, né, para a gente aqui que trabalha do outro lado. Para o usuário, excelente, o usuário digitou lá, encontrou sua resposta e seguiu sua vida. Para a gente aqui que trabalha com marketing, a gente fica com a dura missão, né, de entender que o nosso conteúdo, de alguma forma, ok, foi útil e é para isso que o conteúdo serve, né? Ele tirou aquela dúvida, mas para a gente explicar isso para o cliente, às vezes, assim, quem trabalha aí com marketing, mesmo na equipe interna, né? Explicar isso ali para o gestor que, não, o conteúdo ele está cumprindo seu papel, só que realmente ele está tendo menos acesso, mas ele está, né? Tá ali no overview, tá ali na posição, na primeira posição, enfim, tá tudo certo. Mas é difícil para a gente, né, do outro lado aqui, ter que explicar e mostrar isso. Então, essa mudança também na forma como que a gente, né, enquanto profissional, enxerga esse cenário e se adapta, tanto para adaptar a estratégia, quanto para adaptar as nossas análises mesmo, né, para entender. Tá? Só complementando. E aí, vamos continuando aqui. Eu queria falar com a Bia. Bia, ó, aí é uma coisa assim, que é uma percepção minha também, imagino que de todos vocês, é que com essa mudança, aquelas buscas genéricas, né, esses topo de funil, né, que a gente fala, é justamente ali que o problema está morando, né? A gente tem aqui os nossas discussões internas, né, no dia a dia aqui da Outmarket, mas a gente percebe que essas buscas mais genéricas, né, elas perdem
um pouquinho aí o tráfego, né? E o que que você acha, como que você acha que isso revela sobre construção mesmo de autoridade aí, pensando assim em marca mesmo? Pois é, acho que é interessante a gente entender por que que isso acontece, né? Então, com as IAs, elas sintetizam os conteúdos exatamente em bloquinhos. E como a Nanda estava falando, como a IA já meio que deixa ali o que é, vantagens, desvantagens, como funciona, né, daquele conteúdo, o usuário não clica mais porque já, enfim, é um conteúdo mais genérico, vamos dizer assim, onde qualquer marca o que dizer vai ser a mesma coisa. E aí eu acho que e aí tá aí a importância, né, de fazer um conteúdo mais associado à marca, né, ter essa autoridade, essa presença. E aí, para isso, é interessante agregar valor nesse conteúdo. Sair desse geralzão, desses termos que sim têm uma importância primária, né, para ser topo, mas trazer também outros recursos, né, de vídeo, de imagem, de fluxograma, até às vezes de case de insucesso, né, de fracasso, para mostrar ali uma autoridade, de, olha, a gente testou isso, mas a gente viu que a saída é essa, então, às vezes o usuário ele quer a resposta certa, mas ele também quer identificar uma dor, né, então a gente também trazer esses outros recursos no conteúdo, com mais exemplos, para que aí ela não consiga sintetizar, ou às vezes ela não consegue, e aí sim o usuário vai precisar clicar, vai precisar entender, e aquela marca vai ficando na cabeça. Ah, não, quando eu fui no blog daquele site, eu achei a resposta. E essa marca vai ficando referência nesse tema, nesse assunto, né? E, enfim, isso já se associa também com um funil que já não é mais aquele funil que a gente está acostumado, né? É um funil mais disperso. Então, cada conteúdo importa e ele precisa ser muito bem pensado. Então, acredito que um dos caminhos que a gente tem testado aqui, né, com alguns clientes é exatamente esse. Tá, show. E aí, até pensando isso nessa construção de autoridade, né, que o conteúdo a gente sempre viu ele aqui na Alt, a gente sempre fala muito sobre isso, né, que o conteúdo ele está em tudo, né, então, e ele tem um poder de construção de autoridade muito grande. Então, aí a gente chega com a IA usando o nosso conteúdo, né, de certa forma, informar ali o usuário, né, então, cumprindo seu papel, né, tipo, quando a gente busca algo no Google, a gente quer uma resposta, né, então, a gente também não pode demonizar o Google, né, no final das contas, o que ele está fazendo é tentando melhorar ali a experiência do usuário. Mas aí a gente chega nesse ponto, né, ou o nosso conteúdo, ele vai ser meramente uma fonte para IA, e aí tudo bem, ou ele vai ajudar a construir a autoridade, né? E aí, Jeff, eu queria ouvir de você, assim, o que que você acha que vai diferenciar esse conteúdo que ele tá ali só para alimentar a IA mesmo, daquele que ajuda ali a construir a autoridade, a reforçar um posicionamento, né? A se tornar memorável ali na jornada do cliente mesmo. Olha, eu acho que são alguns fatores, né? A combinação aí de alguns fatores. Você tem um conteúdo ali estritamente explicativo, muito informacional, ele vai acabar alimentando mais a IA. Muito do que ela busca, como a Bia falou, ela vai quebrar, né, ali em pedaços esse conteúdo para, né, chegar ali a sintetizar um resumo para entregar essa resposta para o usuário. Agora, quando você traz alguns elementos para dentro desse conteúdo, ele começa a ficar bem mais estruturado e ele começa a influenciar, ele começa a trazer, né, uma bagagem junto com ele. E aí, o que que são esses elementos? São dados, né, dados ali, o tipo mais forte de dado gerado por você mesmo, né? Um dado próprio ali, que você fez uma pesquisa, está divulgando ali os resultados com uma metodologia. Esse é o dado mais forte possível ali, né, para a gente trazer. Mas mesmo dados de outros estudos ali, né, que tenham contexto, que você consiga trazer ali uma visão para o usuário mesmo do porquê que aquele dado é importante, como é que ele está inserido naquele contexto ali. Isso começa a gerar uma influência porque você começa a mostrar autoridade. E aí a gente puxa num tópico que, na verdade, nem é novo, e ganha cada vez mais importância agora, que é o famoso EEAT, né? Experiência, especialização, autoridade, confiabilidade. Então, quando você demonstra esses fatores, esses quatro fatores ali, dentro dos seus conteúdos, e aí a gente falando de conteúdo, é artigo, enfim, qualquer tipo de conteúdo ali, né, que a gente for produzir, a chance desse conteúdo ser um conteúdo influenciável, que não vai servir apenas para alimentar a IA, cresce muito mais, né? Com certeza vai aumentar muito mais aí é, esse ponto. E aí a gente entra diversos outros elementos ali.
cases reais, estudos de caso, né, exemplos aplicados ali, todos são coisas que trazem algo a mais, vamos chamar assim, né, para o teu conteúdo, ele sai ali da esfera só informacional para uma esfera de influência também. E provando com dados, né? Porque aí o Google e tudo mais entende que aquilo ali tem um fundamento, tem um estudo, né? Então não é raso, né? Isso, com certeza. Isso. Quanto mais a gente traz aí, né, pois tanto a autoridade quanto a confiabilidade, né, que a gente acabou de falar aí do que a gente está dizendo, está comunicando, vai aumentando. Então, é certo. E esse EAT também, ele está muito, que não é nada novo exatamente, mas ele está muito associado também à velhíssima intenção de busca do usuário, né? Que também está muito assim agora em alta, mas que deveria estar sempre em alta. Então a gente, eu sinto que apesar da gente estar em uma outra era, assim, a gente está nos fundamentos básicos também. Eu acho que os fundamentos básicos estão nunca foram tão importantes. Então, nem adianta, às vezes, as pessoas, eu vou querer uma fórmula mágica, um hack, né, assim, diferente. Não, assim, fundamento básico e até os updates do Google e tudo mais, eles continuam reforçando isso, a intenção do usuário, né, e tudo mais, e que esse conteúdo ele deve responder uma dor, uma dúvida, ele tem ali que agregar valor para aquele usuário, não é só um conjunto de palavras com volume, botar a palavra-chave ali 12 vezes para ver se vai dar certo, né? Então, tem esse lugar em mente também, que aqui a gente discute muito isso, debate muito isso, e vejo que atualmente ainda mais, sabe? Ainda mais mesmo. É curioso, né, gente? Porque quando veio a questão do AI Overview, veio a IA, né? Aquele boom, a gente escutou muito de novo, o SEO morreu, mataram o SEO tantas vezes já, gente. E quando a coisa, a poeira vai baixando um pouquinho, né? A gente vai assentando, vai chegando no nível de, beleza, mas vamos entender isso aqui, como é que a gente pode, né? Metrificar melhor, mudar esse cenário, enfim. Os verdadeiros impactos ali do que está acontecendo, e a gente, na verdade, volta lá para o início, que são os fundamentos básicos. Então, O feijão pô, com arroz, né? como é que a gente vai ali, muitas vezes, ser citado numa IA, que é uma preocupação que todo mundo tem hoje em dia, quero aparecer ali, quero que minha marca apareça, então, assim, destrincha, né? Você chega lá, os pontos básicos ali, que é atender uma dor do usuário, responder uma dúvida do usuário ali, enfim. Então, tudo a gente destrincha para esse começo, né? Hum. Sabe uma coisa que eu acho legal também da gente reforçar e lembrar? É porque, assim, às vezes a gente recebe clientes e aí tem relação com a IA também, né? Porque quando começamos a usar a IA para produção de conteúdo, isso virou como uma fórmula mágica, né? Nossa, eu vou ali, peço um artigo, e aí a IA me dá um artigo e tá tudo certo. E o que a gente está falando e reforçando é que justamente o conteúdo genérico, ele não serve de nada a não ser para alimentar a IA, dar respostas genéricas, né? Que é o que a gente está dizendo. Então, quando a gente às vezes recebe um cliente, aí logo ali nas etapas iniciais a gente vai fazer aquela, aquele diagnóstico, né, que a gente puxa ali para entender o que que o cliente já tem, o que que ele tem feito. Então, não é raro, infelizmente, a gente encontrar ali alguns blogs ali lotados daqueles conteúdos que a gente abriu, olhou e sabe que não teve nenhuma revisão humana, é aquele conteúdo feito pelo chat GPT todinho, né? Então, esse é o conteúdo que a gente deveria evitar muito, né? Então, assim, e aí falando enquanto profissional, é claro que a gente aqui tem esse cuidado, né, de aprender a usar a IA da forma certa, né, ou dar esse toque humano, mas eu acho que hoje, até com esse cenário do zero clique, isso é ainda mais relevante, porque no final de contas, se a gente for olhar, o Google não quer mais conteúdo, não é mais conteúdo. Ele precisa realmente, ele vai entregar, e eu acho que o usuário vai chegar e ler seu conteúdo quando ele for além do básico, do trivial, né? Então, esse conteúdo 100% por IA é o que a gente tem que evitar, porque ele realmente ele só serve para IA. Ele não está ajudando nem o usuário e talvez nem a IA, né? Porque a IA está ali tentando alguma forma de tentar aprender um pouco com isso que só o humano sabe, né? Só a nossa experiência consegue colocar ali, né? É curioso porque, na verdade, vira um ciclo, né? Se você vai produzir um conteúdo 100% com a IA, ela vai usar o quê? A base de conhecimento que ela tem ali, que já foi o conteúdo que foi alimentado. Então você vai estar criando um conteúdo com base no conteúdo que já existe ali,
sintetizar, talvez com palavras diferentes, construção diferente, mas é o mesmo conhecimento que já estava ali, sem Vai trazer virar algo aquele novo. memezinho, vai virar aquele É, memezinho é do o meme do Homem-Aranha, Homem-Aranha, né? todo mundo Aquele Homem... apontando pro outro ali. Então, entra muito disso. Ó- Óbvio, né? É uma revolução aí, né, a gente tem que saber usar e extrair o melhor ali da ferramenta, mas não podemos abandonar, né, a parte humana ali, né? Tanto o nosso senso crítico quanto a questão de humanizar ali mesmo, a originalidade dos textos, né? Então, quando a gente fala de originalidade para os dados próprios, né, entra muito isso também de transmitir a vivência, a experiência mesmo ali que a gente tem, que o especialista tem, né? Fora outros detalhes ali que são nuances muito da parte ali, às vezes regionais, né? Específicas ali de regiões, culturais e emocionais também, né? Conseguir transmitir essa emoção ali no conteúdo, que ninguém quer um conteúdo robótico, né? Fora os vícios de linguagem, né, gente? Show. Então dá para dizer que se eu tenho um site ali, eu tenho um blog, ele está despencando de clique, eu vou precisar dar uma olhada ali o que que é. E aí, assim, de tudo que a nossa experiência que a gente tem visto é que tem ali um pouquinho a culpa daquele conteúdo genérico, ou seu blog está muito topo de funil e não traz, não avança, né? Ele fica ali no raso, ou tem isso, essa questão do 100% IA. Então, toma esse cuidado, né, de que hoje ter blog não é ter artigo publicado, né, gente? São coisas diferentes, né? Então, tá. E aí, beleza. Então, beleza. A gente entendeu esse ponto, mas agora vamos falar para quem quer aparecer na IA, né? Porque a gente tem esse problema, ele está roubando ali nosso conteúdo, mas já que não tem como vencê-lo, né? Então, que eu pelo menos seja referenciado ali, que eu esteja ali, né? Então, tem esses dois lados, né? Nanda, o que que você acha, assim, como que a pessoa tem que fazer, ou quais são as técnicas, né, que você prefere, que você utiliza aí, assim, para que esse conteúdo ele seja citado pela IA, né? Não só Mostra aí o encontrado. segredo. Mostra o É, segredo, Nanda. Dá o segredo, a fórmula. então, já de cola, o que que ajuda, né? O que que não fazer, né? Para deixar assim bem específico. Por exemplo, tem site, tem páginas que a gente entra de empresas que ela tá lá, trabalhamos com inovação digital. E já está errado, porque você hoje, ainda mais hoje com as IAs, o certo não é falar trabalho com inovação digital, não. Você é o quê? Uma empresa, eu faço software, trabalho com software de CRM. Isso é o que você faz. Então, você já vai ajudar a IA a entender o que que a sua empresa faz. Qual é o autor da página? É a empresa X, então tem que estar lá nos dados estruturados que a empresa X faz isso, é da categoria setor X de mercado, é, produzir conteúdo profundo. Aí uma coisa interessante que a gente falou, as velhas regras e tal, e não tem como fugir disso. Está bombando novamente, densidade, os cluster, né, os top cluster de conteúdo, novamente, muito importantes para resultado de IA. Quando a IA entende que você construiu um universo ali daquele conteúdo, ele vê que você já tem uma autoridade naquele assunto. E aquilo ali já te ajuda. E aí entra junto com isso, né, a profundidade dos temas específicos, dividido em cluster ali para sua empresa, das páginas, a estrutura da página, com subtítulo claros, hierarquia semântica. É muito interessante usar FAQ, né? Porque como a IA, a pessoa pergunta lá o que ela quer. E hoje é uma junção ali de palavra-chave com a intenção do que a pessoa quer descobrir ali. Você precisa saber imaginar perguntas que a pessoa vai fazer, que normalmente fazem. Então, sempre vigiar resultado. As pessoas também perguntam, perguntas sobre aquele serviço ou sobre aquele tema que você está conversando ali, o mais aprofundado possível, que pode ser que aquela pergunta alguém vá pesquisar e aí a sua empresa pode ser citada. É, entra novamente fontes confiáveis nas páginas, atualizar o conteúdo regularmente, porque a IA ela sempre vai ter é,
primeiro ela vai querer pegar sites confiáveis, né, que tem essa densidade de conteúdo. Ela vai querer pegar coisas atualizadas, em primeiro lugar. Ela vai querer ver como que eu tenho autoridade ali, que aumenta a autoridade para ela poder me citar. Você tem que estar em outras frentes, como o Jeff, né, a gente já falou sobre. Você tem que estar ali, por exemplo, às vezes aparecer num artigo de LinkedIn, a empresa sendo citada em outros sites de autoridade boa, não é qualquer site, né? É um site de autoridade daquele nicho, né, do setor da empresa, conteúdos especializados. Então, assim, são sinais claros de que a empresa sabe, você sabe mostrar o que que a empresa faz, quais os serviços que ela vai fazer, como ela pode ajudar, tudo isso com estratégia de conteúdo. Então, entra aí a junção de SEO, junção das técnicas para ajudar a aparecer nos resultados de autoridade da empresa. Então, não adianta hoje você estar só em um lugar. Para SEO, para IA, tudo você tem que estar. Não adianta ter só o blog. Tem como a gente aparecer no podcast, tá sendo referenciado em alguma revista, algum portal. Tudo isso vai ajudar no resultado. E uma outra coisa que eu lembrei agora você falando, e associa com o Jeff também, que ele falou, né, sobre essas camadas, né, um pouco mais subjetivas, que também entram. Às vezes a gente quer o negócio todo estruturado, mas é interessante também, e é algo que a gente faz aqui, que é perguntar também quais são as dores, quais são as objeções, assim, quais são as dúvidas que as pessoas geralmente levantam sobre a sua solução, a sua ferramenta, para que isso a gente incorpore no conteúdo e na FAQ também, para que não fique também uma FAQ genérica, né? Mas fique uma FAQ ali que realmente a pessoa, não, Isso. eles entendem do que eles estão falando, assim, e vai trazendo essa robustez, né? Essa autoridade, como você falou. Sim. Então, é super interessante também, pelo menos é alguma prática que eu faço, é pensar de forma inversa, assim. Se eu não soubesse nada desse assunto, esse conteúdo ajudaria? Ou ele eu ia rolar a página e falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Né? Então, é interessante também ter esse olhar de insuficiência, né? De olhar os gargalos e construir o conteúdo também a partir dele. Isso E aí. Até as nesse páginas ponto, das empresas mesmo, perdão, Jeff. A página da empresa, por exemplo, tem gente hoje que quer aparecer para as IAs, mas não produz produz um conteúdo ainda. Então, como é que a IA vai descobrir que a sua empresa faz XYZ, que ela é referência de XYZ, se não tem isso em lugar nenhum, né? Se Isso ela que tem que estudar o conteúdo para te achar, hoje é mais importante ainda você produzir conteúdo sobre a empresa em diversos ambientes, um em ponto que vários eu ia puxar, formatos, gente, em né? vários formatos. um ponto que eu ia puxar até dando um passinho ali atrás, né? Que a gente estava falando sobre as pessoas também perguntam, né? O famoso People Also Ask, enfim. Mas às vezes o pessoal fica, pô, mas onde é que eu vou encontrar ali dúvidas, perguntas que eu posso, né? Associadas ali muitas vezes ao meu produto, ao meu segmento, que eu posso alimentar, talvez até gerar um artigo em cima disso. Nem sempre, né, as pessoas percebem, mas elas têm, e a gente está falando aqui de B2B, né, por exemplo, é uma coisa que a gente dentro de casa, vamos colocar assim, dentro ali da própria empresa, é o comercial, né? Você cola ali no seu comercial, as dúvidas vão estar chegando nele ali, e muitas vezes a dúvida de um potencial cliente ou de um lead ali, enfim, é a dúvida de outro. E aí quando você traz aquilo ali para o teu ambiente, para o teu hub de conteúdo, podem ser vários outros, e aquilo já vai começar, vai gerar um artigo ali, um material que vai tirar uma dúvida real, que vai, né, impulsionar ali na questão da autoridade, e outras pessoas podem compartilhar, podem, enfim, consumir aquele conteúdo ali, e assim você vai aumentando a tua autoridade ali e confiabilidade, né, dentro desse contexto também. Show. Verdade. E você vê como que é importante, a gente fala muito sobre essa integração de marketing e vendas, né? São setores aí que historicamente às vezes ficam ali apontando o dedo um para o outro, né? Mas olha como que é importante até para a produção de conteúdo. Porque a Precisam gente, estar unidíssimos. muito, você vê assim, a gente aqui do marketing, a gente tem nossa visão, a gente acha que o cliente pesquisa algo, né? E aí é lógico que não é um achar
né? Não é fonte, vozes da minha cabeça, não é tão assim, né? A gente tem aí nossos mecanismos, né, para tentar entender essa intenção de busca, mas realmente não tem ninguém assim com um feeling tão legal do que o time comercial. E é por isso que a gente às vezes sempre tenta, né, puxar esse pessoal para as reuniões aqui, na hora que a gente vai mapear a persona, na hora que a gente vai montar um planejamento, porque às vezes a gente está falando uma coisa, eles soltam uma frase, a gente anota, porque realmente é aquilo ali que às vezes a gente ainda não enxergou e vendas tem esse olhar, né? Então, por isso que é tão legal essa participação, essa integração, né? Verdade. E outra coisa que eu queria comentar, que até voltando aí na fala da Ananda, né? Então, você otimiza para aparecer e aí isso começa realmente a dar esses frutos. Tanto ali no Google, que a gente sabe que ainda é o detentor ali realmente da maioria das buscas, né? E o pessoal fala, o Google vai morrer, o ChatGPT não vai, eu imagino que não, né? Mas ainda é o grande volume, mas é claro, a gente tem ali as IAs também, as buscas ali, né? Que é um estilo de busca um pouco diferente. Mas até eu queria comentar, a gente vê isso muito na prática, e aí eu trago aqui o exemplo da Outmarketing, até porque a gente não pode abrir, né, muitos outros exemplos. Mas um exemplo da Outmarketing é o quanto a gente conseguiu otimizar esse conteúdo, que foi o que a Ananda falou. Eu quero ser encontrado como uma agência de marketing B2B. Não basta eu ter um post e achar que o chat GPT, quando alguém buscar, ele vai me entregar. E aqui na Alt a gente sempre fez esse trabalho, né, de otimização, esse SEO do feijão com arroz. É uma coisa que a gente sempre teve esse cuidado. E quando veio a IA, isso não nos derrubou. Muito pelo contrário, a gente já começou a encontrar esse novo ponto de contato que tem sido muito poderoso mesmo assim para o nosso time comercial. Então, a gente tem o chat GPT indicando, a gente fecha contrato, a gente recebe leads que falam que vieram ali do chat GPT. Então, é fruto dessa otimização, desse trabalho em fazer vários tipos de conteúdo, trabalhando ali a palavra-chave que nada mais é do que, né, aparecer na IA também é SEO, né? Só inventaram uns nominhos a mais ali, mas a essência é a mesma, né? Até Mas porque, vamos... ó, se tem que construir toda uma autoridade para a IA entender que você é confiável para você estar lá em cima, por que que não tem tudo por trás disso? É SEO tradicional, é tudo junto. Os canais, é Exatamente, tudo junto. exatamente. Tá, então vamos lá. Então vamos supor que eu tenho um site, fiz tudo que a Nanda, a Bia e o Jeff falou aí, né? Otimizei, tô bombando lá na IA, lá no overview de IA, consegui colocar vários conteúdos, né? O que é muito bom. Mas aí vem o outro lado, né? Vou apresentar ali o relatório e aí eu me deparo com a queda em cliques, né? E aí é aquilo que a gente falou lá no início. Talvez seja necessário uma mudança de como eu vou interpretar esse novo cenário. Esse cenário é ruim? Acho que não, né? A gente chegou à conclusão aqui que não é ruim. Na verdade, ele é inevitável, eu diria, né? Então, se ele é inevitável e eu otimizei para isso, né? Então, eu queria aparecer, eu estou aparecendo, agora eu tenho menos clique. Como que a gente faz, então, agora para medir os resultados, para ver se a gente está indo para o caminho certo, se realmente a produção de conteúdo tem gerado resultados ali para esse cliente, né? Bia, me diz aí, como que você acha que a gente pode trazer essa visão, né, essa análise a partir de agora? Eu acho que o primeiro ponto, que acho que a gente até citou aqui, é avaliar outras fontes, né? Então, às vezes, o conteúdo ele deu uma queda ali na SERP, né, no Google, mas ele está bombando na IA, então a gente mede outra fonte. Mas algo que a gente tem implementado aqui é não se basear somente nesse last click, né, nesse último clique de conversão, pensar também na influência do orgânico sobre uma conversão ou um clique, assim, não um clique propriamente dito, mas essa visita, essa conversão, esse atendimento, esse lead, né? Toda essa jornada do cliente, que agora ela está mais fluida. Então, pelo GA4 a gente consegue, né? São as conversões assistidas, né? Se eu não me engano, é isso, Jeff? Dá uma colinha, é isso mesmo, né? Então, Isso. você consegue mapear até essa conversão, o que foi que o usuário ele fez? Ele foi ali no ADS, mas aí ele parou, aí ele foi no tráfego direto, aí depois ele parou, leu, visitou 2 páginas. Então, isso tudo vai agregando valor também, não somente ao posicionamento, mas nessa
jornada do usuário, né? Tem os mapas de calor também do site, que é o que eu gosto também de dar uma olhada. E esse aumento do tráfego direto, porque como a gente estava falando sobre posicionamento, sobre marca, sobre lembrança de marca, isso também pode estar associado. Então, se as pessoas estão digitando, às vezes é a palavra-chave ou uma solução X e o nome da marca para aparecer o site ou uma página de serviço, né? Então, são outros. Acho que os KPIs estão mudando e a gente precisa estar atento a isso. Mas eu acredito que uma grande dica aqui é olhar mesmo a jornada do usuário e essa relação do usuário com o site ou com a plataforma, né, as plataformas, até essa conversão. Então, tem que ter um diálogo muito grande do conteúdo com o comercial, mas também com outras frentes, né, com CRM principalmente. Então, aqui a gente tem trocado muito com CRM, quais são como que está entrando, como que está sendo essa levantada de mão, quais são esses conteúdos. Então, eu acho que também agora essa análise, ela não é mais aquela análise de gaveta. Aí eu olho aqui os meus dados sozinha, e aí eu tenho uma performance, e dou aqui meu relatório e fechou. Não, é realmente algo mais coletivo, assim, nas frentes. Então, pelo menos é o que a gente tem olhado por aqui. E mais do que nunca, não linear assim na veia, né? É, vários caminhos, Total. idas e É, vindas, são né? muitos caminhos, É, exatamente. é. É pensar que até um topo pode ser uma conversão, né? Sim. Exatamente. Ou às vezes vai lá no Exatamente. fundo de funil, volta pro topo, vai de novo, e assim vai antes de tomar ali uma decisão mesmo de conversão. Ainda mais no B2B, que aí a Isso. pessoa, ela já vem com a intenção, mas ela está pesquisando a gente, observando a gente durante uns 6 meses, olhando topo, meio fundo, e depois fundo, topo, e depois vê blog, e depois vê vídeo, depois vê podcast, depois vê LinkedIn, volta pro blog. Então, assim, no B2B mais ainda. É É até uma teia. um outro ponto ali que é legal de fazer, né, quando for possível ali, né, é sempre, a gente falou ali da integração com as áreas, conversar sempre com o CRM, com o comercial, também mapear isso ativamente de um eventual lead que chega mesmo, do cliente ali que fecha, perguntar de qual canal ele veio, Veio porque da isso onde? ajuda você a validar também por onde tá chegando um lead mais quente ali, um mais preparado. Pô, se você tem uma recorrência desse canal aparecendo para leads ali qualificados já 3, 4 vezes seguidas, pô, é um canal interessante. Como é que tá o posicionamento ali? Tá legal, enfim. É bom fazer também esse rastreio ativo, vamos colocar assim, né? Exato. Bom, eu acho interessante também, porque assim, a gente, né, tá lidando com isso agora, é isso, a IA chegou, eu acho que uma das áreas realmente foram mais impactadas, eu tenho assim, não sei se é por onde a gente trabalha, né, mas a gente sente que o marketing realmente, né, deu um chacoalhão aí, a IA, né, pro lado positivo, pro lado não tão positivo, né, esse que nos obriga a sair ali da zona de conforto, que a gente estava ali bonitinho, né, sabia o que eu tinha que fazer, estava tudo certo, até determinado dia ia chegar, né. Então, assim, inclusive algumas pessoas até falam, né, que comparam a IA com a internet, né, é uma mudança tão, assim, absurda que realmente a chegada da IA, ela se equipara aí à chegada da internet, né, então, um mundo antes e depois, e eu acredito que a gente tenha esse marketing antes e depois, né, mas eu queria até ouvir um pouquinho de vocês, assim, a gente recebe clientes, né, que falam, vocês só fazem SEO? Vocês fazem, vocês otimizam para IA? E aí a gente fica para explicar para ele, né? Que foi o que a gente comentou aqui antes. Nada mais é que um SEO expandido, né? E foi isso que a gente estava comentando. A gente sempre fez aqui na Outmarket, né? A gente sempre fez, mesmo antes da IA existir, a gente fazia o feijão com arroz, e isso nos ajudou a passar por essa transição com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas aí eu queria ouvir de vocês, assim, como que, Jeff, por exemplo, você avalia? Isso é uma tendência? Isso é passageiro? Esses novos termos, né, que toda hora surge um aí, como que você avalia isso? É uma evolução ou é realmente uma mudança? Como que você tem visto? A sopa de letrinhas, né? E, assim, é uma evolução natural.
acompanha muito ali o comportamento do próprio usuário mesmo. O comportamento da gente foi mudando ao longo do tempo, isso muda a forma que a gente faz pesquisa, que a gente busca informação, consequentemente isso altera o SEO. É, mas isso não é um fim do SEO, até porque enquanto existir busca, enquanto existir pesquisa, existirá o SEO. Ele é ali, o próprio, quando a gente traduz, né? O próprio nome já indica isso. Otimização para mecanismos de busca, mecanismos de pesquisa. Então, ah, por mais que exista esse tanto de siglas, né, essas variações e tudo mais, todos vêm dessa mesma fonte, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, de AEO, né, Answer Engine Optimization, o GEO, né, aí para as IAs também, são variações ali do SEO tradicional, são expansões desse SEO tradicional, né? Então, óbvio, você tem técnicas que você precisa, principalmente, incorporar para o seu conteúdo ali, para conseguir facilitar o entendimento, né, do responsável ali, do mecanismo responsável por essa pesquisa ou por entregar essa resposta. No caso de uma IA, por exemplo, a Nanda já falou bastante ali, né, de boas práticas, de elementos ali que vão ajudar a gente a estruturar e ser citado numa IA. É, E no caso do AEO, né, que também está sendo muito falado aí, né, para as multiplataformas, né? A gente tem cada vez mais dispositivos aí entregando respostas, né, trazendo ali informações. A gente fala muito dos assistentes de voz, né, estão crescendo muito, então já não é de agora que eu ouço muito falar que ele tem que estar otimizado para assistente de voz. Tem que ser citado ali para um assistente de voz, uma Alexa da vida, né? E tem gente que faz pesquisas ali ativamente já pela Alexa. Do mesmo jeito que a gente faz outras atividades com ela no dia a dia, né? Então, é, cada vez mais, isso vai se tornar cada vez mais comum, né? A tecnologia vai evoluindo, com ela vai alterando o nosso comportamento e, consequentemente, vai alterando um pouco ali essa questão do SEO, né? Então, não é uma tendência passageira, pelo contrário, veio aí para ficar e vai continuar evoluindo, vai continuar mudando, novas vertentes podem surgir, né? Então, vamos ter aí muito assunto para falar disso ainda, né? E É aí, uma até, evolução, né? Só até complementar. completando isso que o Pode Jeff falar. falou, né? E do ecossistema, inclusive, é um ecossistema que uma coisa meio que não exclui a outra, né? Amplia. Então, às vezes, até presença mesmo física em eventos, e você vai mostrando mais sua marca, e aí tem site, tem canal no YouTube, tem, enfim, tem o X, o LinkedIn, dependendo da plataforma, né? Então tudo isso agrega, o boca a boca também tem sua importância. Ah, eu quero só na IA e vou parar de ir para evento físico, né? Isso também tem peso no posicionamento, porque aí vão ser menos pessoas procurando a sua marca, o site, blog e tudo mais. Então, tudo é um ecossistema e ele precisa ser tratado dessa forma. Aqui também a gente faz diferentes materiais, né? Faz os materiais ricos, infográficos, e aí a parte também do artigo de blog. Eu, pelo menos, às vezes gosto de testar IAs diferentes, né? Então não é só o chat, é o Gemini, é o Perplexo, enfim. Então é ter essa visão mesmo de não exclusão, mas de ampliação. E entender que esses são várias as fontes, né? Vários os canais possíveis. Até porque, quando a gente puxa ali na própria IA generativa, né? E a gente falou, você mesmo, Bia, já tinha comentado aí dela dividir, né? Os pedacinhos ali E aí é o conceito do query fan out, né? Que ela quebra ali a informação que ela recebe, informações menores, vasculha todo o ecossistema que ela tem acesso ali. Então, o próprio banco de dados, a internet, enfim, redes sociais para sintetizar a melhor resposta possível ali para aquela intenção. Então, ela já consegue entender também a intenção do usuário ali por trás, e aí já sai um pouquinho do SEO tradicional que a gente é muito acostumado, que é muitas vezes planejar ali em cima da palavra-chave apenas, do volume da palavra-chave. Ah, vai acabar isso? Não. Continua sendo um bom guia ali para a gente entender palavras-chave que são interessantes da gente apostar um artigo, um conteúdo, porque tem um volume estimado ali legal de buscas, então chances de aparecer mais, enfim, tá mais presente ali para o usuário. Mas ele tem que ser complementado também por essa questão das entidades mesmo, né? E aí está associado ao contexto do Topic Cluster, também ao Carrier From Out. Quanto mais você demonstra que a entidade, a sua marca, domina um determinado assunto, cada vez mais ela vai ser associada à entidade, àquele conceito, àquele assunto, enfim. E
a chance dela ser citada por autoridade, por questão de autoridade dentro do Maiá, aumenta. Então, se você tem o mesmo posicionamento da sua marca ali numa rede social, num Reddit da vida, no seu blog, enfim, em diversos canais, em diversos locais, quando a IA passar ali por tudo, né, fazendo a pesquisa dela, fazendo o query fan out, quebrando ali a pergunta, enfim, o prompt, para entender, ela vai ver, poxa, isso aqui está sendo replicado ali, está sendo bem comunicado, né, em todos os canais, a chance aumenta de você ser referenciado ali, citado, na resposta que ela vai formular, né? Ah, legal. Até para complementar aí sobre isso, assim, a gente falando da participação de vários canais, vários formatos de conteúdo aí nessa otimização para IA, né? E dessa evolução do próprio SEO. Você vê que algum tempo atrás a gente não falava muito em SEO para redes sociais. E hoje a gente já sabe que até a legenda ela é otimizada, a bio ela é otimizada. Então, tudo isso é SEO adaptado para novos contextos, né? Para novos objetivos, mas assim, a essência, né, do que tem que ser feito é óbvio que tem estratégias e técnicas diferentes para diferentes plataformas e objetivos, mas é essa evolução, né, que a gente está falando e o quanto é importante para a gente, enquanto profissional aqui, né, de marketing, estar aberto a explorar essas novas possibilidades, né? Então, hoje eu posso, né, acho que foi esse ano até que começou a indexar post do Instagram no Google. Então, aí, a partir desse momento, todo mundo, nossa, eu preciso aparecer. Então, a gente precisa estar aberto a entender esse movimento, a entender por que que essas coisas acontecem, né? Que aqui, pelo que a gente tem conversado aqui, é tudo uma intenção do usuário, é uma questão de facilitar a vida desse usuário, né? Que ele encontre realmente a melhor resposta para a dúvida dele, né? A gente até comenta muito internamente sobre o TikTok, né? Sobre vídeos curtos. É polêmico aqui no B2B ainda, né? Mas é bem isso, assim, pode funcionar a depender do tipo de dúvida, né, que a minha persona tem. Então, por que não um vídeo curto, rapidinho ali, ele talvez vai ser muito mais efetivo do que um artigo. E se eu otimizo aquela legenda da forma certa, de repente eu apareço ali no Google com um vídeo e não com um texto, que é realmente o mais tradicional, né? Mas Isso então E pode tá. aí, e é trazer. isso, né, Anne? Assim, as plataformas também brigam entre elas, né? Então, o TikTok, tem o Instagram, tem o Shorts do YouTube. Então, pensar às vezes em vídeo curto, não necessariamente é no TikTok, você pode botar no YouTube, né? Então, é pensar também que Exatamente. tem uma briga interna também entre as plataformas e que a gente pode se beneficiar disso, né? Todo Eu mundo quer acho a atenção do usuário, né? E a gente está aqui para dar o conteúdo. Agora, onde ele vai acessar, para a gente não importa, né? a gente está dentro de um contexto ali, né, falando de SEO e de IO, é, dá para a gente ver ali, traçar o paralelo de como uma coisa puxa a outra ali dentro, muitas vezes dentro do marketing. A gente está falando ali, né, de busca em diferentes canais, no TikTok agora, que existe também todo um modelo ali para você posicionar um conteúdo dentro do TikTok, YouTube, né, o famoso SEO para YouTube ali também. E novamente, isso traz a questão da jornada do usuário já não ser mais linear, né? Então, o mais importante hoje é você estar aparecendo sempre que o seu usuário ali, né, o potencial lead, por exemplo, estiver navegando na internet, estiver buscando outras informações, você sempre está posicionado. Então, a diversificação de canais é uma das coisas assim mais importantes, né, que a gente tem hoje ali no marketing digital, mas não é uma diversificação também aleatória. Eu vou postar um conteúdo aqui, vou postar outro conteúdo aqui para estar aparecendo. Entra muito naquilo que eu já vinha puxando do seu posicionamento ser o mesmo em todos esses canais. Então, quando você tem esse posicionamento ali muito bem definido, né, o branding da tua marca, por exemplo, muito bem definido, isso passa também para as IAs, passa para o Google, o próprio algoritmo dele, enfim, nas redes sociais também. E isso é repassado para o usuário, né? Então é muito cada vez mais importante. Como a gente atua, né, basicamente em todas as frentes aqui, a gente está ali com a rede social, está com anúncio, está com os conteúdos ali em blog. Então a gente é um cuidado que a gente tem muito, né? A gente passa a ter muito ali de sempre manter a mesma mensagem, né?
Show de Mas bola. uma coisa importante a ser falada, quando a gente fala multicanal, porque pode ser que o pessoal vai, né, vai assistindo. Ah, então agora, por exemplo, eu não estou em lugar nenhum ainda. Então eu agora do nada tenho que estar em todos os lugares? Não, não tem que estar em todos os lugares assim. Do nada tá produzindo em tudo quanto é plataforma, link, tudo junto. Não, você vai ver onde o seu lead está, onde é interessante você estar para você produzir para mais canais. Não quer dizer que você tem que estar em todos, né? É importante dizer isso também, porque você tem que estar com qualidade no canal que o seu lead está. Não é em todos, só para estar em todos, entendeu? E nem Importante onde o também. concorrente está, né? Que, ai, se o concorrente está, eu também tenho que. Não Nem quer dizer que ele está sempre. fazendo certo, Não exatamente. quer dizer que tá dando certo pra ele ali, né? Exatamente. Às Às vezes vezes a ele gente só está lá. só tá fazendo errado ainda, né? Exatamente. Então Tem tem que que tomar mais, pesquisar. ter mais cuidado para ver se será que o que eu estou fazendo é errado e aí eu quero copiar meu concorrente ou será que eu devo investir realmente na minha estratégia, porque é ela Pois que é. é o caminho certo ali a Que seguir, né? aí é o tênue, o cuidado ali, você pode se queimar também, se você não fizer né, com qualidade no lugar certo. Então tem que ver isso também. E esse cuidado, né? Porque se você, por exemplo, TikTok, você decide ativar a sua rede lá. E aí você posta um vídeo e some, porque exige. O TikTok é uma rede que ele exige um Um formato de volume. conteúdo Isso. diferente, ele vai te exigir uma produção de conteúdo mais específica. Então, se você decide iniciar, inicie com a consciência de que exige uma constância. A mesma coisa é o blog, né? Vou fazer um blog. Aí eu posto uma vez por mês, ou uma vez sim, outra vez nunca É mais, melhor nem né? fazer. Adiantar, não será um artigo que vai te colocar nem no primeiro lugar do Google, nem na IA, nem no chat GPT, porque realmente, acho que de tudo que a gente falou, acho que o que fica mais claro é que é um processo, é longo, tem técnica, tem muito trabalho por trás, usando a IA como apoio ou não, não é simples, né? Você conseguir esse posicionamento. E às vezes também não é tão rápido como a gente gostaria, né? Então tem que ter essa paciência também para enfrentar o processo, né? Então tá. Ó, nós já estou chegando ao final, acho que a gente conversou bastante até. E aí eu queria até para encerrar fazer um bate-bola rapidinho, assim, uma perguntinha pequena e rápida, né? Só para finalizar mesmo. O que vocês acham que, diante desse cenário todo aí, da IA, do zero clique, desse novo SEO, né? Se ele é novo ou ele é antigo, a gente ainda, né, tá tentando entender. Mas o que vocês acham, então, que, diante desse cenário, o que vai diferenciar, né, a empresa agora para ela crescer organicamente 2026, 2027, enfim, qual que é o cenário para vocês? Aí eu queria ouvir de vocês aí rapidinho. Primeira coisa que vem no meu cérebro é a densidade de conteúdo e exclusivo, se der para ser, né, conteúdo proprietário. Essa é a primeira coisa que vem no meu cérebro. E aí? Contratar a Hotmart. Quem não contratar já, Também acho, também É acho. uma boa corta. dica. Já não vai ter. Esse time aqui, se não tiver, já começou Já não errado. Já é vai. um pouco Já mais difícil, né? pode até dar certo, mas assim, né, vai O demorar um pouco. caminho é mais demorado. Mas eu acho que, junto com isso, eu acho que essa nuvem semântica, né? Esses conteúdos entrelaçados junto com a intenção de usuário, e ter tudo isso bem alinhado, assim, né? Intenção do usuário de busca com não somente um artigo, né? Mas ter toda a nuvem de construção semântica dele. Não adianta você vai falar lá, eu fiz um artigo sobre banana, aí o próximo artigo é sobre celular, aí o outro artigo é sobre janela quebrada. Nada E vai nossa, o acontecer. SEO não funciona. Não funciona. É isso aí. E acho que combinando aí com esses fatores também, a gente tem, acabamos de falar aí, né, da questão do multicanal, tá ali posicionado em diferentes canais, né? Abrir esse leque, óbvio, com estratégia, né? Seguindo ali os canais corretos. Acho que esse é um ponto bem importante ali. Marca forte, né, gente? Que quando eu falei ali de mensagem, a mesma mensagem em todos esses canais, né?
é isso, a construção de uma marca forte mesmo, ter ali bem definido, né, qual o seu propósito, qual o propósito da sua marca, da sua empresa, enfim, saber comunicar esse propósito, o que que ela resolve, né, o que que ela se propõe a resolver, a visão dela, enfim. Cada vez mais, Clareza. isso, exatamente, isso cada vez mais vai diferenciar, né, as marcas ali. A gente tem pesquisas aí, N estudos que mostram que quando a marca ela tem essa personificação, ela se conecta muito mais. E aí o ser humano é feito de conexão, né? Não tem jeito. Exato. E para finalizar aqui, a gente falou muito aí da IA também, como que vocês enxergam, como que vocês acham que a gente pode equilibrar o uso da IA com esse posicionamento humano, com esse feeling humano, né? Como que a gente consegue realmente usar a inteligência artificial de uma forma inteligente, né? E dando o nosso toque ali. Eu acredito que a IA é ter esse entendimento de que ela é uma ferramenta, né? Ela não vai ali fazer tudo por você e colocar realmente essa parte humana para estratégia, para revisão e estar muito atento também aos testes, né? Às análises. Então a IA ela também pode ajudar nessas análises, mas ter sempre ali o humano também como um validador, como não, esse dado faz sentido, essa análise faz sentido. Então ter esse equilíbrio mesmo e usar a IA como ferramenta, assim, não deixa ela fazer tudo não, que a tendência não é boa, Para não. agilizar, né? Ela é para agilizar e sempre com o ser humano junto, porque se o pessoal com certeza já viu na internet aí vários lugares aí que você bate o olho, você não aguenta nem ler o negócio que você sabe que não foi o ser humano que escreveu aquilo ali, Não é né? sobre IA, Tudo né? com a É linguagem sobre ser humano. viciadíssima, um saco, inclusive. Exato. É, eu acho que pega muito ali nessa parte de não perder o senso crítico, né, gente? Acho que é o principal diferencial do ser humano para a máquina, né? Tá aí no senso crítico, né? Na nossa capacidade ali de raciocinar e questionar meio. Aí ela vai evoluindo, vai continuar melhorando, né? Hoje ela já faz muitas coisas melhores do que fazia, por exemplo, ano passado, né? A evolução dela é muito rápida, a gente sabe. Mas é uma ferramenta, ela tem que ser vista como uma ferramenta, né? Já vimos N casos ali de conteúdo, até outras aplicações da IA que não saíram tão legais ali quanto deveria. É, o próprio discurso ali, ele vai mudando, né? Conforme a coisa vai evoluindo, né? Acho que foi ontem ou anteontem, se eu não me engano, eu vi um estudo da Anthropic falando que já sobre quais as principais profissões que a IA vai desacelerar até, não sei se 2038, algo assim. Antes já era muito sobre a IA substituir, agora é mais sobre a IA desacelerar. Então, Já estão mudando a palavra, exatamente, né? né? E então vem muito nessa carona, e a própria Anthropic parece defender, estava defendendo muito essa questão da IA como um apoio, como um suporte, como um acelerador, né? E acho que nisso ela funciona muito bem, para acelerar, para ajudar a ter ideias diferentes, enxergar diferentes ângulos, pontos de vista, né? Mas não pode perder ali a revisão humana, principalmente fala muito de conteúdo, né? Aquele conteúdo, quando a gente fala de estar humanizado, é ali, o humano tem que estar envolvido naquele conteúdo, né? Então, acho que isso aí é essencial, né? Isso que faz a gente ser autêntico também. E os Tá. erros que a gente já viu de resposta de IA também, né, gente? Aquele uma vez do mapa, que até a Anne trouxe pra gente, tipo assim, gente, a IA não sabe nada. Às vezes ela vai te dar uma fonte, o link, uma coisa que se você não for revisar, às vezes o link Ela nem inventa, funciona. né? Ela Exatamente. inventa. Teve um teste recente do Lava Jato, vocês viram? Que você tem que levar o carro para o Lava Jato, tá 100 metros e tá chovendo. Aí você pergunta para o chat qual o caminho melhor, e aí ele diz que é andando. Só que como que você vai andando se precisa lavar o carro? É Não vi. complicado. Minha visão, assim, de que eu resumo, eu acho que quando a gente fala de unir a IA com o pensamento humano, eu acho que o principal ponto é como o humano enxerga a IA. A gente falou aqui que ela acelera, que ela é um ajudante, ela é um assistente, a gente precisa ter esse entendimento. Mas eu acho que quando a gente passa a entender que ela nos ajuda a entregar algo melhor no lugar de mais rápido, eu acho que muda tudo.
Porque se a gente pensar só no mais rápido, a gente vai querer jogar lá um prompt genérico e querer receber o conteúdo e soltar isso lá no ar. A gente não vai conseguir se posicionar, não vai agregar valor nem para o nosso usuário, nem para a marca. Mas quando a gente pensa em fazer algo melhor, às vezes vai até demorar mais, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa com IA e aí você até perde um tempo a mais, porque você vai refinando sua ideia a ponto de ficar tão legal que você se dedica a fazer. Você não faria aquilo sem a IA, mas não foi tão rápido como parece que é, né? Então eu acho que é muito mais da gente ter esse entendimento de usar ela para entregar algo melhor. E aí, melhor para o nosso usuário, melhor para a marca, né? Melhor para quem vai, de alguma forma, ser impactado ali por esse conteúdo, né? Sim. Então tá, gente, foi ótimo o É só isso bate-papo. tudo, só todos esses detalhes. Colocamos o dedo na ferida, mas a gente, né, com um pouco de realidade ali, a gente trouxe ali o cenário. Eu acho que, resumindo tudo que todo mundo disse, a gente viu que o SEO realmente ele evoluiu, morreu, ele não morreu, não morrerá tão cedo, a nossa aposta aqui, né? A gente vê como evolução, e essa evolução nos leva a entender que o tráfego ele já não é mais o único indicador de sucesso orgânico. Então, a gente precisa abrir nossa mente, olhar outros indicadores, seja o tempo de permanência na página, seja a taxa de conversão, seja realmente ali a venda, né? Se meu tráfego está caindo, mas eu estou tendo mais vendas, ou, né? Então, será que, e aí de onde vem essa venda? Vem lá do chat GPT, então está dando certo, de alguma forma está dando certo, né? Então, eu acho que é isso que resume. A gente tem um cenário bem desafiador. Eu acho que ano passado e esse ano já começa assim. A gente, né, a gente fala o coração de quem trabalha com conteúdo. Ano passado foi testado várias vezes. A gente passou por muitos updates, né? Então a gente começa esse ano com consciência de que eu imagino que não será um ano também tão fácil, mas a gente está muito aberto, né, para poder enxergar o desafio e tentar se adaptar. E aí, para até finalizar, até falando sobre isso, a gente tem alguns conteúdos no blog da Outmarket, então, caso você esteja aqui ou nos ouvindo ou nos assistindo, né, e queira se aprofundar, a gente tem muito conteúdo sobre zero clique, sobre IA, a gente tem um conteúdo bem específico que acho que SEO complementa muito, moderno. o SEO moderno, né, que complementa muito esse bate-papo que a gente teve aqui, então vale a pena acessar o nosso blog, tem vários conteúdos, a gente tem um cuidado e um carinho muito grande com o nosso blog, a gente está sempre atualizando ele, e com conteúdo humano, né? Porque a gente coloca realmente ali nossa mão, os nossos insights, isso que a gente lida no dia a dia. E além disso, a gente também tem um case de sucesso publicado lá também no site da Alt, que é sobre essa performance orgânica com IA, que foi um teste que a gente fez desde quando a IA entrou, a gente pegou, fez esse projeto piloto e nos orgulha muito, assim, são resultados muito positivos, a gente sempre que a gente recebe feedback aqui do comercial, a gente fica muito feliz porque a gente vê que realmente deu certo e é o que a gente aplica para os nossos clientes, é o que a gente está aqui nessa luta para dar certo. Então, queria muito mesmo agradecer vocês, muito pelo bate-papo. Adoro receber vocês, espero que a gente tenha outros, então já vamos pensar em novos temas, né? O Outtalks ele é um projeto vivo, então se alguém tiver sugestão de temas, enfim, coisas que querem ouvir aí com esse olhar nosso aqui do dia a dia, mais prático e descontraído, é só deixar aí, tá bom? Então é isso, gente, brigadão e até a próxima, né? Obrigada, Valeu, gente. Até a pessoal. próxima. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Até.